Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Seguindo nas discussões abertas a partir da necessidade de quarentena, as nossas conversas quase sempre tocaram na questão das tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse episódio continuaremos nessa linha, mas debatendo o controle da informação nas plataformas digitais. Há realmente liberdade de publicação, de difusão e de acesso às informações nas mídias sociais? Acreditamos que não. Tratamos disso na semana passada e voltaremos ao tema nessa semana. Para completar a bancada do Jogando Dados, além de mim, de Anderson Santos e de Manuel Dourado Bastos, recebemos a nossa social media, né? Tudo bem, Gabriela? Como você tá? Oi, Gui, tudo bom? Eu tô ansiosa para jogar dado com vocês hoje. Que bom, então. Vai ser um episódio interessante para a gente olhar para o nosso próprio experimento aqui, para o nosso próprio podcast e a forma que funcionam, né? Bom, mais tradicionais aqui na bancada, Anderson e Manuel. Como estão as coisas por aí, Anderson? Quarentenado ainda, mas assim, pelo menos bem de saúde, os familiares também. Lamentando muito as mortes que seguem acontecendo e também a opção política de tratar desse caso de saúde coletiva. Mas estamos aqui para discutir outros pontos também, para além disso, né? Sair um pouquinho desses dados e para os dados ligados à informação e comunicação via EPC. Isso aí, né? Mais uma semana isolados. Mas e aí, Manuel, como estão as coisas por aí? Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Anderson e Gabriela. Estamos em casa, aqui em casa a gente está quarentenado, cuidando da saúde, mas não podia deixar de comentar como o Anderson, bem absurdados com as condições nacionais. Estava lembrando com a Gabriela, isso parece muito a frase emblemática do Conrad, né, do Coração nas Trevas, é o horror. Então, hoje vamos jogar dados pensando um pouco nesse horror, mas enfim, falando sobre as nossas questões. O horror diário, né, que vivemos no Brasil, hein? Sem mais delongas, esse episódio, então, seguindo as discussões sobre a internet, as mídias sociais, a gente vai falar sobre a divulgação científica a partir da nossa própria experiência do Jogando Dados. De um lado, podemos ajudar outras propostas em andamento, e por outro, é uma discussão que levará em consideração a nossa prática com as plataformas digitais. Bom, falando um pouquinho sobre o Jogando Dados, quando a gente pensou em criar ele, a gente estava procurando alternativas para hospedar e distribuir o podcast, né, dentro das nossas limitações orçamentárias e de própria difusão. E eu lembrei de uma experiência anterior que eu havia hospedado um podcast no SoundCloud, mas ele tem um limite de upload, né? Então você poderia subir, se eu não me engano, 6 horas gratuitas e depois ele era pago um valor de 20, 30 dólares por ano, algo assim. Na época o dólar ainda não estava R$ 6, mas mesmo assim, né? Então a gente criou na plataforma que chama Anchor, né? Inclusive a gente divulga o podcast com o link para lá e distribui o podcast para vários agregadores, que são, por exemplo, o Spotify, que é dono da plataforma Anchor. O Spotify comprou essa plataforma como uma medida para incentivar a produção de podcasts no Brasil, que é uma coisa que vem crescendo bastante, pelo que eu acompanho nos últimos 2 anos, principalmente. Ainda longe do número do consumo de podcast nos Estados Unidos, que se eu não me engano é 25% da população, a última vez que eu vi no Brasil, que é um dado um pouco desatualizado, se eu não me engano era 10%. Enfim, nós hospedamos no Anchor, então, que é uma plataforma do Spotify e que distribui para vários agregadores, né? O Apple Podcast, o próprio Spotify, Castbox e uns outros que eu conheço menos, mas que talvez você que está nos ouvindo use, né? Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, enfim, todas essas plataformas.
E essas plataformas, quando você assina o podcast, quando você segue ele, que é o que a gente sempre fala para as pessoas fazerem, né, para receber notificação de quando um episódio é publicado, elas notificam as pessoas quando o episódio é publicado, mas nem todo mundo segue, ouve por um desses agregadores ou usa um aplicativo, né, digamos, várias pessoas ouvem ele pela internet. Enfim, ouvindo ele pela internet, para acessar ele, a gente criou, primeiramente, né, um Facebook, um Twitter, fazia divulgação via e-mail. Depois a Gabriela entrou no time e criou também um Instagram, e agora ela que cuida dessas nossas redes sociais. Gabriela, você pode falar um pouco para a gente sobre essas redes sociais, como é feita a divulgação do Jogando Dados lá, focando agora, vamos dizer, nas empresas do Zuckerberg, né, que é o Facebook, o Instagram, e além disso a gente utiliza o WhatsApp também? Bom, tem uma grande diferença entre o Instagram e o Facebook. Pelo que eu acompanho aqui, no Facebook ele tem um alcance muito maior do que no Instagram. E no Instagram é bem menor, mas é bem mais curtido, bem mais interações. As métricas no Instagram são mais aperfeiçoadas do que no Facebook. Por exemplo, aqui dá pra gente ver, tipo, a idade da galera, dá pra ver se é mais homem ou mulher, dá pra ver várias coisas assim. Só que só pode ver isso a partir de ter 100 seguidores no Instagram. E a gente ainda tá com 85, então fica um pouco mais difícil de saber. No Facebook, eu vejo que a maioria das pessoas que veem nossas publicações são a partir dos compartilhamentos que nós mesmos estamos fazendo. Por exemplo, se eu compartilho, tem muita gente que vê pelo meu compartilhamento. Enquanto no Instagram, como ele é tudo mais visual, acaba não tendo essa repercussão. No Instagram é mais quem é fiel mesmo ao podcast e vê no feed de notícias, enquanto no Facebook eu nunca nem vi no feed. É interessante, né? Você até falou sobre dados, sobre poder ver esse tipo de coisa no Instagram. O Anchor, ele deixa a gente ver esse tipo de métrica, mas só dos nossos ouvintes do Spotify. Então, por exemplo, a gente consegue ver o gênero, né, que ele coloca, que é interessante até que tem masculino, feminino, não especificado e não binário. Faixa de idade e o país, né? Por exemplo, a gente tem ouvintes da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal e a maioria, claro, do Brasil. E com relação a estratégias de publicação de postagem, de orientar as pessoas, né, principalmente nós aqui, a compartilharmos, como que você está controlando e pensando as mídias sociais do Jogando Dados? Bom, só terminando o assunto, realmente, no Instagram, eu falo isso por experiência do meu perfil pessoal mesmo. Dá para ver até qual hora as pessoas mais escutam, mais veem o perfil, ou coisa do tipo assim. E aliás, ele só divide a categoria em homem e mulher, não tem outra coisa específica. Sobre como eu estou divulgando, a gente fez um cronograma, né, para seguir mais ou menos. Então, na segunda-feira, a gente divulga qual vai ser o assunto tratado nessa semana. Normalmente, quando tem convidado, a gente já fala sobre o convidado, ou então a gente deixa para depois. No Instagram eu faço a mesma coisa, mas eu vejo que no Facebook o alcance é bem maior do que no Instagram. Daí depois, passando para terça, a gente já vai falando dos convidados. Eu vi também que no Instagram a foto do Carlos, por exemplo, que foi o convidado passado, teve bastante curtida e alcance. Então, as fotos das pessoas são mais valorizadas que os textos que a gente posta. Bom, na quarta, a gente publica o podcast, né? Normalmente no Facebook é o link mesmo. E como no Instagram é tudo visual, não tem como a gente postar esse link. Ou a gente pode até postar, mas ele não vai enviar direto pro Spotify ou pro outro agregador que você usa. Aí no Instagram, enquanto eu posto o link no Facebook, eu posto só avisando que tem episódio novo no ar e pedindo para acessar o link que fica na biografia do Instagram. Aí na quinta e na sexta é mais direcionado para o Dados na Mesa. A gente normalmente posta também uns vídeos explicando sobre como vai ser cada episódio, chamando vocês para ouvirem. Só que no Facebook ele não tem quase nada de reprodução, enquanto no Instagram ele é reproduzido umas 20, 30 vezes.
Bom, mais uma coisa que difere do Instagram e do Facebook é que eu vejo que no Facebook não precisa usar tanto recurso gráfico. No Instagram, para chamar um pouco mais atenção, tem que usar cor muito mais viva do que as do Facebook, por exemplo. Interessante, né? Tem um monte de próprias lógicas das redes que fazem a diferença, né? Mas o que eu acho interessante é a gente combinar esse tipo de análise, né? E da gente fazer prestar atenção nas métricas e nos alcances, na forma de divulgação. É que olhando aqui no site que cria os links curtos para lá, né? Que é aquele bit.ly. Grande parte dos cliques eles vêm, na verdade, do e-mail ou do envio direto para as pessoas, que eu vou entender que seja um WhatsApp, não uma rede social, porque ele coloca o Facebook e o Twitter depois separado, né? Então, tipo, a gente tem mais de 75% de cliques vindo do e-mail e dos envios diretos, né? E até uma coisa que a gente estava comentando na preparação do Jogando Dados, que a gente também envia para algumas listas de e-mails e que a gente divulga nas redes sociais, mas a gente sente uma falta quando não é enviado também, digamos, no boca a boca, né? Por e-mail, para alguma lista, no inbox, no WhatsApp, para as pessoas que são, digamos, a nossa audiência mais fiel. E aí eu acho que a gente pode começar a trazer mais elementos do EPC para pensar nisso, né? A gente pode criar um post no Facebook e tal, no Instagram, pensar em como atingir um número maior de pessoas, mas não necessariamente as pessoas vão clicar no link, até por, como a Gabriela falou, não ter um link direto do Instagram, então, né, tem que ir lá na biografia, então não é tão fácil clicar, tipo assim, de uma forma direta, e do outro lado, clicam do inbox que elas recebem ou de uma lista de e-mail. Anderson, você poderia falar um pouquinho, e depois o Manuel, entrando nisso, que vocês que mandam para listas como estão por dentro de ULEPIC e outras organizações? Assim, até apontar outras questões nisso, mas a gente percebeu, por isso a ideia do podcast, a gente percebeu alguns dias atrás que por não ter enviado nas listas de e-mails, e aí são listas já segmentadas, a quantidade de plays, né, de escutas do episódio tinha diminuído consideravelmente comparado aos anteriores, né? Precisa entender que o Jogando Dados é um podcast de nicho e de um setor científico, né? É um podcast de nicho de produção científica, divulgação científica e de um setor que não é hegemônico nem na comunicação, dirá em outras áreas, ainda que a gente venha tratando de temas como mídias sociais, jornalismo, proteção de dados pessoais, enfim, temas mais próximos à moda ou que nunca saíram de moda na área. Então, isso ajuda muito a entender o potencial dos números. E também o que seria o nosso público, né? Então, nas mídias sociais, a gente tem até, como a Gabriela falou, um alcance razoável, considerando essa característica do podcast, mas não necessariamente leva para a escuta, porque o nosso tipo de conteúdo é mais escutado, aparentemente, né? Por quem está nas listas de e-mail, que talvez nem sejam ouvintes tradicionais de podcast. E aí isso acaba interferindo bastante nos números, dependendo da estratégia que a gente usa, independente de tema ou de pessoa convidada. Eu queria também aproveitar, Guilherme, até para sair um pouquinho desses dados e tocar para Manuel, para a gente tratar também de algumas informações. A gente tratou aqui, né, de uma plataforma muito grande, né, na verdade um grupo empresarial muito grande, conglomerado, que é o Facebook, que adquiriu o Instagram e adquiriu quase que um concorrente, e a gente tratou também que o Spotify mudou um pouquinho a estratégia para focar no ano passado, quando ele compra o Anchor em fevereiro, para também produzir conteúdo, né? Eu estava fazendo pesquisa rápida aqui, e em junho do ano passado, 4 meses depois de adquirir o Anchor, o Spotify começou a possibilitar que a propaganda, né, a publicidade na plataforma considerasse também os podcasts que as pessoas escutam. E aí começou a investir em podcasts exclusivos. A gente está escutando na versão gratuita do Spotify, aparece a propaganda dos podcasts exclusivos. Então passa-se
a ter uma segmentação de conteúdo em termos também de podcast e difusão sobre isso, né? Então, no final das contas, é a velha lógica da produção de conteúdo audiovisual e da concorrência no mercado desse tipo, aliás, de produção comunicacional, né, já que é áudio, mas é a mesma lógica de produção de conteúdo, de tratamento de dados para virar informação, que a gente pode fazer analogia com os modelos tradicionais da indústria cultural, ainda que sejam outras plataformas e outras especificidades, né? Aí eu estava olhando e é interessante observar que cada um tem uma lógica própria. Então, no Facebook, se eu não divulgo nos grupos que eu faço parte, grupos específicos ou grupos mais gerais, tem pouco alcance. Como a Gabriela bem falou, ele aparece pouco na timeline porque o próprio Facebook passou a limitar as postagens que fosse num sentido de divulgação de links para fora. Então, o Facebook começou, primeiro, a possibilitar que os vídeos fossem diretamente postados ou feitos a partir dele, que as transmissões ao vivo a partir dele, que é basicamente a lógica de a gente não sair da própria plataforma. Então, antes a gente tinha que colocar um link do YouTube para você ver vídeo dentro do Facebook. Você não tinha um mensageiro no Facebook, foi criado porque senão, se você quisesse um mensageiro, você teria que sair da mídia social para ir para outra empresa. E aí o Facebook foi aglutinando e comprando outras plataformas, né? É o caso não só do Instagram, mas do Snapchat, que deu uma retomada recentemente, mas que caiu. Mas é pura lógica de centralização de mercado, né? Acho que o Manuel pode falar um pouco mais disso, que é um dos temas da própria economia política da comunicação. E só acrescentando umas coisinhas antes de passar para o Manuel, o Anchor próprio permite que você coloque patrocínios direto a episódios, além dessa publicidade que aparece no Spotify. Uma vez eu cliquei para dar uma olhada como era, né? A primeira oferta de publicidade deles é uma do próprio Anchor. Ainda não está muito desenvolvida, acredito, porque aparece em inglês, pelo menos quando eu testei, teria que retestar isso, mas era um trecho de uns 15 segundos com uma publicidade do próprio Anchor para você acrescentar no seu episódio que depois será publicado, né? E só uma última coisa, né, é que o nicho de podcasts ele ainda tem uma dificuldade de operar de recomendação muito refinado, né? É uma coisa que está sendo trabalhado, que já estão desenvolvendo, que eu já ouvi podcasts sobre, mas ainda não é uma coisa que acontece muito fácil na recomendação. E acho que por isso a gente deve ver, assim que isso for desenvolvido, né, digamos, com mais qualidade, essa lógica de segmentação e publicidade e recomendação de podcasts mais forte também. Bom, mas, Manuel, o Anderson estava falando das lógicas de indústrias culturais, de concentração do Facebook. Como que a gente poderia olhar para esse lado, que são empresas privadas, como a gente falou naquele episódio anterior, né? Então, Guilherme, essa história foi muito interessante e ela colocou a gente de frente para o nosso tema na operação do próprio podcast, o que foi uma situação bastante peculiar, né? Então, a gente se viu efetivamente agindo em todas as plataformas, etc., no meio, portanto, das coisas que normalmente a gente está analisando, e quando a gente percebeu, quer dizer, toda a dinâmica da produção do próprio podcast e da divulgação científica, ela passa por esse aspecto, né? Passa não, né? Para ser mais exato, ela lida, né? Ela tem que enfrentar essa questão, né? A gente está a fim de divulgar uma discussão sobre economia política da internet, falando sobre o Facebook, então fazendo todo um debate sobre isso, e a gente tem que manobrar todo esse processo, tentar aprender como lida e como opera esse tipo de situação. Não é a primeira vez assim que a gente tem que lidar com isso, com essas questões relativas a pensar a própria dinâmica da comunicação, uma espécie assim, de meta-avaliação do trabalho sendo feito. Eu vou pedir aqui a licença aos colegas para lembrar rapidamente a oportunidade de ter que cuidar de perfil no Facebook, perfil relativo às greves aqui nas universidades estaduais do Paraná. Então, a gente tinha que ficar pensando como fazer esse processo, sendo justamente o fato de que normalmente os colegas, durante as assembleias, etc., questionavam bastante que a gente estava perdendo a luta da comunicação, etc., e a gente tinha que operar depois, no outro dia, o Facebook, digamos assim, no modo artesanal ativado, né? Que é
com toda a especialidade que a gente tem colocado para fazer isso, né? A Gabriela está fazendo um trabalho muito bacana, entende aí o processo e é muito bonito, né? Tal, o negócio fica todo muito bem feito, mas o básico que a gente se viu diante da grande questão, que é o que a gente tem discutido o tempo inteiro. Ok, são grandes conglomerados, tem aí, então, portanto, a acumulação, né, concentração, para ser mais exato, num tipo de ferramenta muito específico, alguns, né, dessas ferramentas, vamos ver, as ferramentas que a gente usa, elas são justamente uma da outra, né, das mesmas empresas e assim sucessivamente. Então foi interessantíssimo de observar, né, que provavelmente, levando em consideração o que o Anderson falou, nós fazemos um podcast de nicho, quer dizer, está voltado para a divulgação científica. Dentro da divulgação científica, um assunto muito específico, um assunto específico que é a comunicação, e dentro desse assunto da comunicação, uma abordagem muito específica da economia política. Foi interessante de ver que de onde vinha o maior número de ouvintes é justamente de um negócio super antiquado, digamos assim, pensando nessa dinâmica toda, que são as listas de e-mail, em princípio, né, de onde a gente estava mais recebendo essas audições, ou a outra avaliação também pelos nossos envios de WhatsApp, que é onde talvez isso esteja acontecendo. Aí já nos coloca em outra questão. O fato que é o que eu queria lançar e discutir assim, nós batemos de frente com um elemento decisivo. Quem é que produz esse processo, né? Onde que está a dinâmica de produção quais são os aspectos da produção, para ser mais exato, no caso, ou prestando atenção no nosso próprio podcast, né? Os ouvintes aparecem como por mágica, a partir do seu próprio, como é que eu vou dizer, a partir do seu próprio engajamento, né, que é o nome terrível que se usa, né? Então ele, assim, por livre e espontânea vontade, decide fazer uma coisa e assim ele está dinamizando esse processo frente de todos os temas próprios da economia política e da comunicação, sendo que o decisivo, que eu queria ouvir vocês falando, a gente vai falar aí das especificidades, né? Que tem a ver com um dos conceitos chaves, que é da mercadoria e audiência. Então, quer dizer, no fim das contas, a gente produzindo a divulgação científica, mais especificamente, uma postura crítica sobre a mercadoria e audiência, e a questão, né, o X que se coloca vamos nós nos curvar a pensar como produzir esta audiência para o nosso podcast? Acho que é muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque é meio que um jogo de ou você opera nessa lógica, ou você paga, ou você não vai atingir, não vai conseguir, digamos, galgar esse engajamento, construir esse engajamento que a gente está querendo buscar com o nosso podcast. Eu lembro também de um pressuposto da economia de mercado é que todo mundo conhece tudo e escolhe as coisas diante de um cenário racional, né? Então, parece meio que a internet coloca informações estão lá e todo mundo acha elas e escolhe o tipo de podcast ou o tipo de conteúdo que elas vão consumir por qualidade, digamos. Mas a gente vai percebendo que, modéstia à parte, a gente pode estar fazendo um podcast interessante. A gente não consegue chegar perto de algumas métricas e de alguns alcances que outros conteúdos mais consolidados, que tem muito mais dinheiro, uma rede muito mais coesa e bem estruturada, tem, né? A gente fica meio, digamos, perdido totalmente. É isso que a gente pode até deixar gravando, Guilherme, esse bate-papo agora, porque é isso que a gente tenta observar, porque a gente está fazendo todo esse trabalho, né? Isso que que o Manuel puxou, né, para provocação. A gente está fazendo todo esse trabalho de mediação entre possível público para o podcast, mas assim, tanto o Facebook, eu estava olhando aqui o Twitter também tem uma boa quantidade de alcance, estou até surpreso, mas tanto o Facebook quanto o Instagram tem um alcance razoável para ser um podcast de nicho, chega a 200 e pouco, 300 e pouco, e no Instagram, pelo que você disse, tem uma quantidade de curtidas e engajamento bom. Mas aí quando a gente olha para os dados relativos aos episódios, né, quem foi lá e foi escutar, pelo menos começou a escutar, a gente não tem um aumento, né? A gente está crescendo em todas as mídias sociais, a quantidade de seguidores e engajamento, enfim, de alguma forma, alcance, mas não está subindo
a quantidade de ouvintes, né? Então é interessante ver como isso acontece nesse processo. Tem uma expectativa mágica aí, e é por isso que as pessoas têm tanto avaliado, com óbvio, né, com uma dose de razão e interesse, né, em algum fundo, sobre o que faz as pessoas irem assistir, irem ouvir, etc. e tal, que é um elemento de estudos da comunicação e que ele é muito importante, né? Mas é preciso que se entenda que é isso, né? Que é quanto tempo o cara vai conseguir finalmente dedicar sua atenção, etc. O cara ou a cara, né? Para este programa ou aquele. Então, isso, ainda mais neste universo da internet, onde os nichos são o processo, né? E você precisa entender, portanto, esses nichos e como é que você opera neles. Então, ficar avaliando se no Facebook faz de um jeito, no Instagram de outro, no Twitter de outro, o que vai chamar mais ou menos a atenção nesse processo. O fato é que a gente corre muito rápido para sugerir, e pensando isso nos campos próprios da economia política da comunicação, então, que é uma discussão sobre a teoria do valor, que ali é a própria, esse termo é famigerado, né? Que é o engajamento, portanto, no nosso caso, dos ouvintes, é que produz ou deixa de produzir alguma coisa nesse sentido. Desde que a gente começou a usar, quem abriu uma parte do Facebook do Jogando Dados fui eu, o que o Facebook tem sugerido ininterruptamente, ele dá muitas sugestões, portanto, o tempo inteiro. Olha, dessa semana foi ótimo, você fez bem, assim, assado, frito, cozido, mas o fundamento todo das sugestões dele o tempo inteiro é o seguinte: coloca uma grana aqui, que aí a mágica vai acontecer, né? Então as pessoas vão aparecer, né, e elas vão começar a ir para o seu site. Óbvio que, em tese, o Facebook não tem diretamente esta ligação de que o que interessa para a gente não é só as pessoas se engajarem na publicação do Facebook, ou seja, o que interessa para a gente é que elas caminhem lá para ouvir o podcast, né? Mas, fundamentalmente, o que o Facebook está oferecendo é esta mágica, tal, né? E é literalmente o processo do que se vende, portanto, nas redes, e no caso do Facebook em especial, e é o que se produz. Então, o que é interessante é como é que eles controlam esse processo. Gabriela está lá fazendo os trabalhos, etc., e os caras estão querendo que, olha, muito bem, você está tentando fazer as coisas, está melhorando bastante, você teve mais curtidas, mais pessoas viram, etc. e tal, mas esta caixinha só vai abrir para você se você fizer algumas, e uma delas não é simplesmente tentar operar, digamos assim, tentar burlar ou tentar operar ao seu favor os algoritmos, né? E para fazer essa operação a seu favor, dependeria, uma discussão que a gente teve da última vez, de um outro trabalho hercúleo, tá? Uma empresa para fazer o trabalho que o Facebook te oferece, se você pagar. Eu acho que essa é uma das questões que bateu na nossa frente. Gente, eu queria falar sobre o Insta. Tipo, ele não teve queda semana passada de audiência. Continuou tudo igual, porque acho que o Instagram é um negócio meio... é bem a parte do Facebook. E outra coisa, que como é bem de nicho o nosso podcast, dá pra ver que até, por exemplo, no Explorar, que é o lugar que a gente tem pra conhecer coisa nova, entre aspas, até do podcast aparece coisa assim, sobre famosos, sobre coisa da indústria cultural mesmo. E também teve um negócio que dá pra ver quantas pessoas que viram o nosso podcast pelo Explorar. E tipo, foram várias visualizações, várias não sei o quê, e do Explorar veio, tipo, só 2 visualizações. Então, é um negócio que não vai funcionar sozinho mesmo. Não, é isso, né? Então a gente entra, no final das contas, primeiro, em 2 possíveis conclusões, pelo menos nós 4 aqui, mais o Craig, que ajuda na gravação. Uma, que você tem ali rolando a oferta para impulsionamento, né, para difusão. Seria o esquema da publicidade para o seu conteúdo, né, para o seu produto, para que você possa difundir o seu conteúdo nessa plataforma. Se você pagar, você tem mais acesso. Então, fazendo de novo uma analogia
entre a indústria cultural tradicional e as novas plataformas, as plataformas digitais, é como se eu tivesse um programa, um produto que eu quisesse difundir, eu posso fazer uma escolha. Se eu não pagar, eu vou fazendo boca a boca nos meus contatos, mas se eu quiser que mais pessoas conheçam esse produto, eu vou lá e, sei lá, compro o intervalo da novela das 9 ou do Jornal Nacional da Globo, que ainda são muito assistidos. Então, no Facebook eu vou lá e eu digo, eu quero ter acesso a 15 mil pessoas, vou pagar X reais de valor para isso. Então, a lógica é que se assemelha, ainda que, diferente da televisão, a gente está publicando as postagens no Facebook, no Instagram, não necessariamente precisando pagar. Sim, né? Acho que volta um pouco para aquilo que a gente estava conversando na semana passada, quando eu até comentei que o argumento do Silva, daquele professor, é que o problema do Facebook é o próprio Facebook. Isso que o Manuel comentou, né, do Facebook sugerindo tipos de postagens, sugerindo botar dinheiro. Ele tem, tipo, videoaulas, tem tutoriais, ele te ensina como operar a própria plataforma dele e que você pode, claro, né, se o seu conteúdo já tiver uma base consolidada e pensando no que a Gabriela falou, uma página de uma empresa, digamos, do mundo real muito grande ou de algum influencer, jogador de futebol, esportista, que já é uma base que existe, que é fiel, você não necessariamente precisa botar muita grana para construir uma audiência, digamos, né? Apesar de que você tem que operar naquelas lógicas, tem uma série de coisas. Eu acho que dá para reparar bastante isso também quando a gente pensa nos digital influencers. Tipo, só vira digital influencer quem já pagou para virar, e aí, a partir disso, quando já está consolidado, tipo, é uma pessoa famosa que muita gente segue, que as outras marcas vêm e começam a patrocinar o Instagram dessa pessoa. Então, é um negócio que precisa colocar dinheiro para daí você ter mais dinheiro. É meio assim que funciona também. Se a gente pensar da nossa parte de divulgação científica e também de conteúdo, digamos, conteúdo mesmo, de alguma discussão mais longa, de algum conteúdo crítico, a gente não vai conseguir só construir uma audiência, difundir esse tipo de conteúdo, né? Porque aí volta para uma outra questão que é a lógica da rede, né? De difundir o que gera engajamento, compartilhamento, cliques e não necessariamente para nós fazendo um podcast sobre economia política da comunicação, é uma curtida na página ou um compartilhamento que vai gerar uma pessoa que vai ouvir. Acho que para agregar o Twitter na discussão, é que apesar desse último episódio que a gente percebeu que o número da audiência que tinha diminuído o número de plays, o número de pessoas que tocaram, foi o episódio que teve menos pessoas que tocaram, mas foi o episódio que teve uma taxa de retenção até o final de quase o dobro desse número de pessoas. Então também a gente tem que dar uma olhada, acho, para uma audiência qualitativa e que não necessariamente é o foco das redes sociais, né? Que daqui a pouco o nosso post no Facebook pode estar alcançando 1.500 pessoas e a gente ter 2 ou 3 ouvintes até o final, e aí isso pesa, né? Porque, digamos, para usar os termos do mercado, né? A taxa de conversão, as pessoas que clicam, a gente não está vendendo um produto que você compra uma vez, digamos. E aí, só voltando para o Twitter, né? O Twitter aí tem uma lógica um pouco diferente também, no sentido de que é de outra empresa, mas é uma rede de, digamos, de um outro tipo de nicho, e que a gente até consegue, acho que, construir tem certas redes aí de podcasts, mas é mais difícil, eu acho, de operar e converter as pessoas também, porque é uma rede que tem muito conteúdo toda hora e que, sei lá, eu não sei operar direito, eu não sei o que vocês acham, Gabriela, sobre o Twitter, Anderson, que cuida também, Manuel. Fui olhar agora, né? Tem a parte do Analytics do Twitter, como eu cuidava de uma outra página e observava mais, ele era também como o Instagram. Ele fazia mais divisões, né, sobre o que as pessoas acompanham, enfim, de público, de estado, país, e eu deixei de olhar em outubro do ano passado. Quando eu voltei em fevereiro, já não havia tantas definições assim.
E aí, assim, eu fui até observar as últimas postagens, o episódio principal, ele tá tendo cerca de 300 impressões, né, pelo menos os dois últimos, pelo Twitter. E aí é muito, considerando que a gente tem apenas 17 seguidores, né? É um número bem pequeno quando comparado aos quase 100 de Instagram e Facebook. Mas aí entra outras lógicas, né? Porque do mesmo jeito que eu falei no Facebook, a quantidade de impressões garantidas geralmente é quando eu compartilho em todos os 5, 6 grupos que eu tenho que acho que podem interessar o podcast. No Twitter tem os retweets meus e de Guilherme e uma ou outra pessoa que ainda retweeta. E aí vai depender de como aparecem os nossos tweets nas nossas redes. Eu acredito que Guilherme, pelo que eu vejo, também usa bastante. Então é muito comum que, pelo funcionamento do algoritmo do Twitter, quanto mais uma pessoa twitta, mais vai ter impressões, porque ele trabalha tanto com a lógica dos últimos tweets quanto daqueles que seriam mais interessantes para você, né? Como é o Facebook. Acaba interferindo na questão das redes. O engajamento, né, curtida ou retweetada não é tão grande, mas ele vem tendo uma quantidade de impressões boa por isso. E aí a gente tem que fazer a escolha de que pelo menos as pessoas sabem que existe, uma quantidade maior de pessoas sabe que existe o podcast, ainda que não o escute, né? Inclusive, colegas de pesquisa da comunicação respondem, comentam, curtem, enfim, tanto no Twitter quanto no Facebook. Mas é uma lógica diferente, porque o próprio Twitter não, eu acredito que não conseguiu descobrir um modelo de financiamento que fosse semelhante aos seus concorrentes em termos de plataformas. Então ainda não descobriu esse segredo de ganhar dinheiro, mas é uma rede que é muito utilizada por pessoas que querem discutir, que querem apresentar opiniões, enfim. O Facebook, depois do período eleitoral, durante já, né, perdeu muita gente, e agora na quarentena eu observo que voltou um pouco, mas o Instagram que virou a mídia social principal, mas o perfil do Instagram, como a Gabriela bem falou, é muito mais para vídeo, foto, do que para texto, mesmo que o do Twitter seja pequeno, né? Então é interessante como essa plataforma virou a de discussão política e não à toa é bastante utilizada por políticos, né? Teve a entrada do ex-presidente impeachmentado, Fernando Collor de Mello, no Twitter, por enquanto respondendo a todo mundo. O Renan Calheiros, senador da República, também vive colocando posicionamento lá, governadores ou suas equipes, claro, que fazem isso também. É engraçado também que o próprio Twitter, ele tentou bastante entrar nessa do Instagram. Por exemplo, nos últimos meses, acho que ele colocou esse negócio de stories no Twitter também. Só que é uma coisa que simplesmente não repercutiu nem nada. Tipo, poucas pessoas usam os stories em comparação com o Instagram. Eu acho também que tipo, o Instagram é realmente a rede social do momento, assim, porque é tudo postado lá, tipo, o que você está fazendo na hora, o que você está estudando, mesmo que seja, ou o que você está comendo, é tudo na hora. Então, o Twitter até tentou pegar isso, mas ele continua mais no lado politizado, vamos dizer assim, do que o Instagram. Acho que sim, né? E acho que o que eu ouço bastante do Instagram e que eu vejo que uma geração mais nova, na casa dos 15, 16 anos, já nem usa Facebook, nem criou, mas acaba usando o Instagram e com várias contas, né? Eu já ouvi gente falando que tem 2, 3 contas para fazer tipos de nichos, né? Então, uma eu posto desenho, uma eu posto pet, uma eu posto coisa minha, e você consegue com o Instagram controlar, tipo, fechar a conta para ver quem pode ver e tal. Então acho que o Instagram ele também tem uma lógica um pouco diferente e que eu, pelo que eu vejo, construir uma audiência no Instagram sem dinheiro é bem mais difícil, assim. Tem também o TikTok, né? A gente estava lembrando que daí é o modelo chinês, mas acho que a gente, pelo que eu vi, não sabe direito como operar e tudo que eu vejo fala que o algoritmo não é uma coisa tão simples de se entender. Mas acho que isso, Gabriela, que você estava falando, que é interessante a gente pensar no Twitter como essa rede politizada, porque a gente teve agora o caso da ida do Felipe Neto no Roda Viva, né? Felipe Neto, que é um dos maiores youtubers do Brasil, atinge mais de 30 milhões de pessoas
no canal dele, se eu não me engano, são 38 milhões que a gente viu aqui conversando no grupo, e no Twitter ele tem 14 milhões de seguidores, quer dizer, enquanto no Twitter ele tá fazendo aquele debate no sentido de ser o cara progressista, que olhou para 38 milhões no YouTube mesmo, 11 milhões no Twitter, de ser o cara progressista que tá olhando para as questões, falando, eu me arrependi de ter apoiado o golpe, de ter apoiado o antipetismo, o que foi criticado em alguns textos, né? A gente comentou no grupo um texto que a Suzy escreveu, que o Anderson até mencionou ela no primeiro episódio do Jogando Dados, como uma pesquisadora da área aqui da economia política da comunicação, que no YouTube, que é onde ele ganha o dinheiro, onde ele atinge maior número de pessoas e que é uma audiência muito maior do que ele vai ter, digamos, no Roda Viva ou no Twitter, e que mexe com dinheiro no YouTube dele, não tem nada, né? Então, acho que é interessante a gente olhar também como o Twitter acabou sendo essa rede para, em teoria, né, gerar debate para os dois lados, mas o dinheiro ainda está em umas plataformas tipo o YouTube, que é do grupo Alphabet, que é do Google, né? Rapaz, eu sou o Neandertal nesse troço então aí, né? Mas sobre Facebook, TikTok então, meu Deus. Eu acompanhei principalmente o texto da Suzy, né, no próprio Facebook, o texto da Suzy Santos, e eu acho que é perfeito. Ali tem uma discussão já condensada, né, numa pequena postagem, de uma série de aspectos e conceitos que são próprios da economia política e da comunicação, para a gente observar esta dimensão. Porque justamente esse processo de produção, então, que é o trabalho, né, da produção de mercadoria e audiência, funciona de maneira destacada ou diferente no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E aí a grande questão é que é por causa disso que Felipe Neto sabe manobrar isso muito bem, né? Eu acho que essa é a operação aí que eu acho que ele faz de maneira muito bem feita. Eu vi até o contrário, né? Argumentos de muita gente boa dizendo, me pareceu às vezes meio ingênuo, tal. Ingênuo sou eu, né? Ali entende muito bem como é que funciona esse processo e quais são os caminhos específicos. Então, aonde monetiza, de que forma, aonde faz política e como é que ele consegue elaborar discurso para cada um desses elementos e fazer esses processos de maneira mais ou menos separada. É uma questão para a gente observar com calma. A pergunta que fica para mim, já que a gente estava pensando no nosso próprio programa e na difusão científica, né, na divulgação científica e tal, né, e mais especificamente num debate crítico de economia política da comunicação, a pergunta que fica faz sentido a gente pensar esse processo todo, digamos assim, nos submetendo a esta dinâmica ou lógica? Eu quero dizer o seguinte, não vamos deixar de fazer um podcast nem ter as redes sociais, etc. Mas veja, como a universidade está sendo cada vez mais submetida em diversos dos seus elementos, das suas discussões, da forma como ela passa a ser observada e inclusive gerida. Vocês vejam, por exemplo, que as revistas científicas, elas agora todo o processo de avaliação das revistas científicas passa por uma série de métricas que no frigir dos ovos tem a ver com os instrumentos do Google acadêmico. Né? Então, como é que faz lá a avaliação para saber se uma revista, se um artigo, se um próprio pesquisador, ele é relevante ou não, né? Quantos colegas eu já vi indicar para um outro pesquisador, né, para um estudante, etc., que leia tal texto, porque a métrica do Google acadêmico informa que esse texto é mais citado do que os outros. Então, portanto, ele é literalmente mais relevante do que os outros já nesta avaliação. Então, toda a nossa forma de a divulgação científica, a própria né, a produção do conhecimento, tal, né, sendo testado ou avaliado ou dinamizado, para ser mais exato, pelas métricas destas grandes empresas da nova dinâmica da indústria cultural, né, nas redes de computadores, nas plataformas digitais, etc. e tal, fica muito parecendo, assim, vai ficando evidente que é uma coisa a ser pensada com calma, que o processo, né,
condensado pelo César Bolanho no conceito de subsunção do trabalho intelectual, faz muito sentido nos indo para o âmago da universidade. Então, nós temos agora políticas de iniciação científica definidas para o desenvolvimento de tecnologias muito específicas. Eu fiquei pensando, terminando de escrever os projetos de PIBIC, e aí eles têm lá, quer dizer, todas as direções do que deve ser feito, e eu vendo aquilo ali, como tem um direcionamento, em alguns casos, da pesquisa sobre cibernética e etc., voltados ali, é claro, são pesquisas estratégicas, então, obviamente, direcionadas pelo Exército, né? Então, pelas dimensões militares, aí você já fica imaginando, cara, eu vou ser vigiado, a minha pesquisa vai ser avaliada pela métrica que é definida por uma plataforma digital, por uma mega corporação, sobre a qual eu não tenho condição de ter nenhuma relação, controle, elemento político. Então, eu acho que a gente vai tocando o nosso podcast e esperando que as pessoas venham a assistir, a fazer o diálogo, etc. e tal, não porque ele é um podcast determinado pela forma da comunicação, mas porque ele visa justamente, na medida das suas possibilidades, implodir a forma social da comunicação que o capitalismo nos legou. Enfim, acho que seguindo o que o Manuel falou, isso é importante, né? Porque a gente está fazendo difusão científica a partir das ferramentas digitais de informação e comunicação que a gente tem disponíveis hoje, né? Já deu até discussão na UEPIC Brasil, porque a gente não tem condições ainda condições de quantidade de pessoas, né, de trabalhadores e trabalhadoras para isso, de estrutura mesmo, né, que envolve criar outras plataformas, mas, assim, ainda se tivesse, a gente tem, primeiro, a questão conjuntural, né, modo de produção capitalista, de alguma forma a gente está aqui brigando com a internet, que a distribuição é feita e que tem muitas pessoas utilizando nesse momento, então isso dificulta muito. E isso, ainda que tenha a neutralidade da rede aqui no Brasil, mas a gente sabe que há escolhas que são feitas a partir do 4G, quando você termina o fluxo, a quantidade que você tinha de dados, fluxo de dados, você pode continuar em algumas mídias sociais, outras não, que é um problema no conceito de neutralidade, com os aplicativos que a gente usa, com coisas que acontecem no dia a dia que a gente tem que lidar, porque é importante fazer a difusão científica, mas como o Manuel bem colocou, é importante também fazer a crítica das limitações desses espaços e do que esses instrumentos ou essas novas empresas, essas novas mercadorias que estão também no modo de produção capitalista acabam trazendo, né? Então não vai... Por isso, nos últimos episódios a gente vem destacando muito isso, de que não há plena liberdade, assim, né? Liberdade de informação, não há direito à comunicação. Há uma série de brechas para que as pessoas tenham acesso a determinado conteúdo, mesmo que elas queiram esse tipo de conteúdo, né? Imagina se elas não quiserem, vão continuar recebendo os conteúdos hegemônicos ou de quem tem poderio financeiro para adquirir. E, para finalizar, também extremamente relevante e vale a crítica, né, de como as ciências no Brasil, e daria para ficar outro programa só para falar sobre isso, acabaram assumindo para a avaliação de seus periódicos científicos uma métrica que é privada do Google. Não é nem adaptar essa métrica, é simplesmente usar uma métrica de uma empresa privada que ninguém sabe como funciona exatamente. Eu confiro a minha, né, no Google Acadêmico de vez em quando para ver quem citou e tal, mas há uma série de problemas de repetição de artigos. O artigo que saiu em inglês e em português ele conta como 2, ou que tem uma mudança na palavra ele conta como 2, enfim. Uma série de problemas como tende a ser o principal elemento da avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação e que definem bolsas e entre outras coisas, né? Não pensou em criar uma métrica própria, em adaptar um sistema que era extremamente complicado de avaliação, mas que pudesse criar suas próprias ferramentas, né? Para variar, a gente segue padrões estrangeiros enquanto política também científica, política interna, não só de relações exteriores, né? Então, isso é importante dizer num processo em que a questão quantitativa é, às vezes, muito mais importante para avaliar a qualidade de produção do que a qualitativa, né? Enfim, a gente já vinha caminhando para isso neste século e cada vez mais
mais a gente vai afundando em questões quantitativas e agora à mercê de um algoritmo que ninguém sabe como funciona. Então, acho que isso é importantíssimo fazer também essa crítica. Eu ratifico o que o Manuel tratou sobre isso. Bom, gente, muito legal aqui a gente olhando para Jogando Dados para nossa própria experiência, né? E até para pensar para quem vai ouvir, quer começar um podcast, quer começar um canal no YouTube, que tem muitas nuances, né? Muita gente também trata como vou criar um canal, vai ser legal, vai dar uma difusão gigantesca, vou valorizar isso e aquilo, e não é bem isso, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial a Gabriela, que está fazendo sua estreia aqui no Jogando Dados no podcast, né? Porque nas redes sociais ela já vem comandando. Obrigado, Gabriela. Muito legal o episódio de hoje, hein? Eu que agradeço, gente, foi muito legal mesmo. E só para finalizar, respondendo o questionamento do Manuel, que falou se faz sentido a gente ter esse esforço, eu não queria ser pessimista, mas infelizmente quando a gente tiver esse sistema, não vai fazer sentido mesmo. Mas é isso mesmo. Obrigada e tchau, gente. Obrigado, Gabriela. Manuel, obrigado aí. Mais um episódio do Jogando Dados aí, tudo seguindo conforme planejamos, mais de um mês já de podcast, hein? Pois é, foi até uma boa oportunidade da gente fazer uma avaliação, uma meta, né? Um metaprograma, um programa sobre o próprio programa a partir dessas questões. Valeu, Gui. Foi ótimo, Gabriela, estreando, excelente. Um ar novo e bastante interessante, e uma voz feminina, o que é feminina e feminista, Gabriela, o que é fundamental nas nossas discussões. E Anderson, boa noite, cara, a gente vai se falando. É isso aí, um abraço. Obrigado, Manuel, e seguimos aí, né, Anderson, nos nossos jardins murados das redes sociais, fazendo os trabalhos aí de divulgação e de acompanhar a ciência. É isso, né? Tratou um pouquinho dos jardins morados, que é importante também saber o que a gente utiliza, como, enfim, ter uma visão crítica para além dos nossos artigos científicos. Então, foi um bom papo. Gabriela viu que não tem problema nenhum em participar e já fica convidada para os próximos também, né? É importante a gente considerar as relevantes vozes femininas também na economia política da comunicação. A gente criou um GT específico para discutir gênero, etnia, entre outras coisas, e raça, né, na Olympic Brasil, porque, inclusive, esse é um problema sério nos processos de formação e representação nos nossos espaços também, né? Então, é importante ter mais participações de mulheres, porque elas também constroem ciência, fazem divulgação científica, enfim, não só os homens, né? Mudar essa lógica também é algo necessário que a gente precisa ter um cuidado cotidiano. É isso, abraço, Guilherme, Manuel, até a próxima. Obrigado, gente. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta, sugestão de conteúdo em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou nosso Instagram, @jogandodadospodcast, as nossas redes sociais que a gente comentou tanto aqui nesse episódio. As referências para a próxima roda de leitura estarão aqui na descrição. Essa próxima edição será realizada na terça-feira e será sobre o artigo Mercado da Música em Sergipe, Estado, Capitais e Indústria Cultural. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes e as atualizações das redes sociais são de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e lembre-se, fique em casa.